O Jornal Rio Doce está de volta. O quilombo situado aqui em Minas Gerais retratou festividades da cultura africana. Confira agora. Senhorio, me dá licença pra eu cantar aqui agora. Senhorio, me dá licença pra eu cantar aqui agora. Se me der licença eu canto, se não der eu vou me embora. A Tuquinha e o Isaac cantam pelas ruínas da Chacrinha dos Pretos. O espaço é um símbolo de resistência e luta. As colunas de pedra carregam muita simbologia, tradições que também estão presentes nos sabores e aromas do restaurante Sabor do Quilombo. Pratos típicos, como a folha de quiabo com carne de porco, trazem traços da cultura quilombola. E aqui, assim, o pessoal não tinha o que comer. Então, eles olham, planta, fruta, planta que passarinho come, a gente pode comer, né? Então, os negros iam cozinhando essas plantas, né? Então, são muitas plantas aqui na comunidade que a gente até hoje usa para comer. E os saberes que foram passados de geração em geração seguem na família da Tuquinha. Agora é o filho que aprende a tradição culinária de seus ancestrais. Minha mãe sempre foi muito ligada a todas essas coisas e eu não podia deixar de ser também, né? A gente aprende os velhos costumes, a gente aprende a inovar com eles, mas a gente também aprende a manter as tradições. E como foi esse processo de resistência e de reconhecimento para nós aqui? A tradição aparece também nos sons. Os tambores da comunidade da Boa Morte recuperam músicas de outras gerações que mostram a força da luta e da resistência do povo quilombola. O canto para a comunidade da Boa Morte é uma presença marcante desde os meus avós, tataravós, etc. O canto está muito presente, enraizado na nossa cultura. Eu falo que é um refúgio assim, para todas as pessoas que participam. Porque a gente entra para estar ensaiando, para a gente estar cantando, batendo nas caixas e a gente esquece todo o resto. Ali é realmente um momento mais de que lazer, mais que prazer para todo mundo que participa. O grupo começou um grupo pequeno, hoje é um grupo bem grande. Tem apresentação deles em festas cívicas e em festas religiosas. As comunidades Chacrinha dos Pretos e da Boa Morte atuam juntas na preservação das origens. É muito bacana, né? Duas comunidades unidas. A gente sempre foi unidas, né? É um enriquecimento para todas as duas comunidades, né? Pessoas que têm orgulho das suas origens, que têm na memória as perdas, as lutas, as vitórias, que precisam ser lembradas para celebrar as conquistas e manter acesa a luta contra as injustiças que ainda perduram. Eu acho que esse espírito de resistência, ele é um espírito que vem de séculos atrás. Não é uma coisa que veio daqui, não é uma coisa que começou aqui, é uma coisa que veio lá da África. Então, se a gente for olhar bem, a Chacrinha foi fundada em 1752. Mas e antes disso? Qual é a história que vem antes disso? De onde vieram todas essas pessoas daqui? Então, assim, eu gosto muito de lembrar daquele ditado de que existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Ao teu Pai Criador, oferecerei essa raça, essa cor, oferecerei cada negro que luta, oferecerei pelo fim do racismo, meu sangue em batida oferecerei. Fique agora com o quadro de psicologia com o psicólogo Lucas Napoli. Outro dia eu estava assistindo a um vídeo de um comentarista de futebol em que ele explicava a abordagem que utiliza para lidar com fatos públicos que aparentemente são ilógicos e contraditórios. Trata-se de uma forma de pensar que me parece muito semelhante à psicanalítica. Ele dizia que quando se depara com uma situação que parece não fazer sentido, sempre tenta identificar quem estaria levando vantagens com ela. Por exemplo, no Brasil há um consenso de que os árbitros de futebol cometem muitos erros e com isso acabam prejudicando várias equipes.
Bom, se é assim, se há um consenso a respeito disso, por que será então que os dirigentes dos clubes não se esforçam para exigir que haja a profissionalização da atividade de árbitro de futebol, já que esse amadorismo causa tantos danos? E o comentarista do vídeo que eu estava assistindo responde: porque os dirigentes lucram com isso. Sim, as falhas dos juízes sempre poderão ser utilizadas pelos dirigentes e diretores dos clubes como justificativa para o mau desempenho dos seus times. É isso o que explicaria o fato de eles continuarem permitindo que o trabalho como árbitro de futebol seja apenas um bico e não uma profissão regulamentada. Essa abordagem, que tenta enxergar quais são as vantagens ocultas que podem estar por trás de situações de aparente prejuízo, é a mesma que nós psicanalistas utilizamos na clínica com os nossos pacientes. De fato, nós ajudamos o paciente a identificar os ganhos primários e secundários que ele obtém com seus sintomas, inibições e ansiedades. E assim como quem olha de fora não consegue entender por que os clubes não lutam pela profissionalização dos árbitros, o paciente também não entende, no início, por que permanece preso aos seus padrões doentios. Um dos grandes diferenciais da psicanálise é a sua capacidade de mostrar ao paciente que, se ele não consegue evitar os seus problemas emocionais, é justamente porque precisa deles. Assim como os dirigentes dos clubes precisam de árbitros de futebol ruins para justificarem o mau desempenho dos seus times. Ou seja, por trás do aparente sofrimento, há sempre algum tipo de satisfação que precisa ser trazida à luz. Na psicanálise, é preciso reconhecer de que forma ganhamos quando estamos perdendo. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.